Oi, pessoal! Vai começar mais uma live da Sabesp. O pessoal já tá chegando. Tudo bom, gente? Já vou colocar aqui o convidado de hoje. Vocês, o que vai rolar? Oi, Rita. Oi, Fabrício. Boa tarde, meus queridos. Oi, Cláudio. Oi, tudo bom? Tudo bom e você? Tudo bem. Gente, esse é o Cláudio Spínola. Ele é o fundador do Morada da Floresta e hoje ele vai explicar para a gente como que a gente pode fazer uma composteira na nossa casa. Cláudio, primeiro eu quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite da Sabesp, para fazer essa live com a gente. Obrigado, eu que agradeço. A gente que agradece. Eu queria que você começasse explicando para quem está assistindo a gente o que é a compostagem. Tá. Eu vou falar mais da compostagem doméstica pelo tempo que a gente tem reduzido, né? Assim, Claro. a compostagem, ela, na verdade, é a transformação do resíduo em adubo através de um processo biológico. E na compostagem doméstica a gente trabalha com a vermicompostagem, que é a compostagem com minhocas. Então, nada mais é que um ambiente adequado para a gente criar minhocas e a gente alimenta essas minhocas com os resíduos de cozinha. São as mesmas minhocas que o produtor rural produz o humus de minhoca, só que lá ele alimenta as minhocas com esterco de gado. E na compostagem doméstica a gente alimenta essas minhocas com restos de alimento. Entendi. Então, na verdade, seriam dois tipos de compostagem diferentes, certo? Um de micro-organismo e o outro com a ajuda das minhocas. Isso. Tem a compostagem termofílica, que a gente aplica a compostagem quando é uma geração muito grande de resíduos, né? Então, assim, a gente também implementa sistemas de compostagem para grandes geradores, por exemplo, indústrias que têm refeitório para 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas. E quando é uma característica do resíduo, tem muito cozido, tem muita carne, tem cítricos, aí é mais adequado a gente fazer a compostagem termofílica, que é essa com as bactérias. Mas no ambiente Tá. doméstico, que tem pouca geração desses resíduos mais sensíveis para as minhocas, né? Por exemplo, o cozido a gente quase não gera em casa. Se a gente gera, a gente reaproveita na próxima alimentação. Laticínio gera pouco, gordura gera pouco. Então, no final, praticamente tudo que a gente gera em casa, a gente consegue fazer através da compostagem com as minhocas. E é um processo mais Uhum. fácil, mais prático para a pessoa que está em casa fazer. Que até uma pessoa que mora em apartamento dá para fazer também. É, ele é mais rápido do que a compostagem feita com os micro-organismos, né? É mais rápido, é. As minhocas comem muito rápido, é impressionante. E é legal que quanto mais se pratica, quanto mais se faz, mais minhocas vai ter no sistema, né? Quanto mais tempo a gente está fazendo, mais população de minhocas, mais indivíduos de minhocas tem e mais rápido elas comem, né? Então, depois de uns meses praticando, fazendo, a eficiência assim, é incrível. Eu coloco o alimento num dia, quando eu vou lá na semana seguinte, eu já não reconheço mais o que eu coloquei na semana anterior. Jura? É impressionante mesmo. E não é aquela, não é a nossa minhoca brasileira comum, né? É outra minhoca. Isso, não é a minhoca nativa, né? Aquela que a gente está acostumado quando vai no sítio, que a gente, né, dá uma enxadada numa terra mais úmida, sabe? Aquelas minhocas grossas, a gente chama de puladeira também, né? Aquela minhoca que fica pulando. Ah. Essa é a nossa nativa, ela se alimenta do resíduo depois de processar, então ela não se adapta muito bem nesse ambiente. Ela espera os Hum. resíduos se degradar para ela se alimentar. E ela tem uma outra característica, que ela é mais gordinha e ela é mais seca. Ela não tem a mesma característica física que a minhoca que a gente trabalha, que são as vermelhas californianas, que são mais úmidas. Então elas conseguem se agarrar no plástico e migrar de uma caixa para outra, que depois eu vou explicar melhor. Mas ela consegue Tá. fazer esse movimento. A nossa nativa não, ela não consegue subir no plástico e ficar de cabeça para baixo, ela cai, porque ela é mais Hum. pesada e menos aderente. Então ela não funciona muito bem assim, né, para esse modelo de compostagem. Mas ela é minhoca Entendi. californiana mesmo. E a gente fala que minhoca californiana, mas na verdade assim, ela é originalmente da Europa, aí foi para a Califórnia, não sei, ficou famosa
e veio para o Brasil já há muitos anos atrás. Então, na verdade, é uma minhoca brasileira também, né? A gente não está importando minhocas, né? A gente está pegando, só adaptando. Em vez de pegar, de alimentar essas minhocas com esterco de vaca, a gente está alimentando com os resíduos de cozinha. Mas é a mesma Na minhoca. verdade, Elas estão aqui há gerações e gerações já no Brasil. é uma minhoca globalizada, então. É, pô, com certeza, ela está no mundo inteiro fazendo esse trabalho. Agora me fala uma coisa, quais que são os benefícios da compostagem? Olha, tem um benefício global, assim, se a gente pensar nessa consciência planetária, né, que é todo a gente evitar a geração do gás metano, né, quando o resíduo ele vai para o aterro ou lixão, ele é soterrado nessa degradação sem oxigênio, ele gera o gás metano. O gás metano é um gás de efeito estufa e ele contribui para o aquecimento global. Então, esse é Tá, o fator. O resíduo líquido do alimento, misturado com os outros resíduos no aterro, vira um chorume, que a gente, né, que é um líquido poluente, que ele está lá em contato com todos os rejeitos que estão no aterro, e no aterro vai para o piscinão, que gera custo de tratamento. No lixão vai para o solo, que contamina solo, pode contaminar até lençol freático também. Então, e outro benefício, então esse é o benefício planetário, ambiental, assim, se a gente pegar numa escala maior. Aí tem um benefício social que eu vejo, que é assim, a prefeitura tem um custo de fazer a gestão do resíduo, de coletar, transportar e destinar. Então, na medida que a gente faz a nossa parte, a gente está, de uma certa maneira, poupando esse recurso público. É um custo, a gente, mais da metade do nosso resíduo é orgânico, né? Então, aí a gente pode tratar esse resíduo em casa. Então, na medida que a gente retém esse resíduo em casa e transforma ele em adubo, então a gente está deixando de ocupar um espaço no caminhão. Isso, para uma família, parece pouco, mas na medida que, ao longo do tempo, isso gera um impacto, né? Uma família gera 2 quilos por dia, em média, né? Em um ano, uhum, 700 quilos por ano. Na hora que a gente fala de 1.000 famílias, milhares de famílias fazendo isso junto, isso é um impacto enorme. com certeza. Então, tem essa Ah, questão de custo, e tem uma outra questão também, que são os nutrientes, né? Na hora que a gente encaminha, descarta esse resíduo orgânico, ele deixa de ser, de continuar o processo vivo dele, né? A vida útil de tudo ali que está ali, né? Então, a gente fala da economia circular, que é realmente retornar aquele resíduo para ele gerar economia e gerar, né, mais produtividade. Então, a gente aproveita os nutrientes em vez de descartar, né? E a gente também tem um lado planetário que os resíduos, os fertilizantes, né, minerais, eles são limitados, né? E a maioria dos alimentos que a gente compra em escala, eles são convencionais, eles são usados agrotóxicos, são com fertilizantes claro. minerais, Industrializados, né? e com aquela agricultura convencional, né? Então, de uma certa maneira, é importante a gente reter esse nutriente, retornar para o solo, retornar para a terra, né? Porque É, aquele recurso está sendo tirado da natureza e está sendo descartado. A gente precisa fazer ele retornar para a natureza de uma maneira mais útil. eu acho que as pessoas elas não pensam na reciclagem do resíduo orgânico, né? Quando a gente pensa em reciclagem, a gente pensa no plástico, no vidro, no alumínio, enfim, né? E o resíduo orgânico, você fala, ah, é natureza, tá tudo bem, mas não, ele vai ocupar espaço no aterro, né? Ele vai virar o chorume com outras coisas, vira um chorume tóxico junto com outras coisas, e é como você falou, né? Vai contaminando as águas, vai contaminando a terra, Sim. né? E tem uma coisa que eu Então, falei que é o benefício pessoal, que é muito legal. Então, eu falei do planetário, do social, de uma certa maneira econômico, e do pessoal. Quando a pessoa faz a compostagem em casa, ela tem um estado de felicidade muito legal, assim. É só quem faz que sabe o que eu estou falando. Porque você começa a ver o quanto de resíduo que você está realmente poupando e está com transformando certeza. em adubo em casa. E então isso gera uma satisfação, uma paz na consciência, uma autoestima. E depois você colhe o adubo, é o adubo você vai plantar. Aí você começa a prestar atenção na alimentação, nos resíduos. Se tem criança em casa, gera uma atividade familiar, que é o retirar o adubo, plantar. Ou também, para quem não tem criança, né, a gente está num ambiente urbano, né, muitas vezes lidando muito tempo com o computador, e essa conexão com a terra, esse contato, por mínimo que pareça, né, que possa parecer, ele é realmente muito terapêutico. É aquele momento de você É. tocar na terra, plantar, mexer, né? Então isso também é muito benéfico para a pessoa.
Com certeza, mandaram aqui pra gente, ó, Jurema, minhocas felizes, pessoas felizes, vizinhos felizes. E é, né? Verdade. Agora, antes de você começar a mostrar pra gente o passo a passo, eu queria pedir para as pessoas mandarem as suas dúvidas, quem está assistindo a gente. Podem comentar, mandar suas perguntas que a gente vai respondendo aqui na medida do possível. Você acha que existe um tabu com relação às minhocas? Olha, existe ainda. Eu lido ainda bastante com pessoas no telefone mesmo. Ah, mas eu quero, então no direct eu quero, mas eu tenho nojo de minhocas. Aí eu falo, não, mas essas minhocas são bonitinhas, são fofinhas, você não precisa ter. Né? E a gente vai quebrando aos poucos. É uma geração anterior que tem nojo de minhoca. A geração atual já não tem. Né? As crianças de hoje, quando você fala de minhoca para as crianças, elas ficam loucas, querem pegar, querem Sério? muito. Assim, quando a gente faz atividade em escola, é impressionante. Assim, na hora que joga as minhocas na caixa, você vê aquele, né, aquele bolo de criança e pega uma, aquela que tinha nojo, começa a ver os amiguinhos pegar, aí pega uma, fica com aquela cosquinha na mão ali, mas depois já quebra aquilo e já fica super super ambientizada, né? Tem uma característica, a gente tem, acho que tem uma memória de infância com a minhoca nativa brasileira, aquilo que eu falei dela ser puladeira, ela pode dar um Sim. pouquinho mais de agonia, que ela fica pulando ali, você fica naquela situação um pouco meio estranha. As californianas, elas são mansinhas, né? Elas são tranquilinhas, elas só estão se rastejando ali, são bonitinhas, não tem muito por que ter nojo, não. Que gera uma certa resistência, né? Mas eu acho que a tendência mesmo é, por essa vida que a gente leva, né? Uma vida totalmente frenética, né? Nas grandes cidades, acho que a tendência é a gente começar a se reaproximar da natureza, né? Porque senão não vai sobrar nada da gente, né? Verdade. E a gente, né, Morada da Floresta, a gente tem um trabalho muito forte para quebrar esses tabus, né, em todos os sentidos. Então, assim, a minhoca pode ser um tabu, o medo de dar cheiro também é outro, o ai, dá muito trabalho é outro, o puxa, mas compostagem com minhocas é bom, mas não dá para compostar tudo, também é um outro tabu que surge. E a gente tem um trabalho muito importante que é levar essa conscientização para mais pessoas e levar informação, porque muitos dos motivos das resistências, das objeções, são por falta de informação. Né? Aí a gente Sim. tem um exemplo muito legal que a gente fez um projeto grande em São Paulo, né, em 2014, conjunto com a prefeitura, que a gente entregou 2.000 composteiras para fazer uma pesquisa com essas famílias, para pensar até numa política pública para estimular as pessoas a fazerem compostagem em casa. E a gente estava justamente com esse desafio, né? Puxa, mas a gente vai entregar um minhocário, né, uma composteira que tem minhocas, né? As pessoas precisam saber que vão receber um equipamento com minhocas, né? Então a gente entrou nesse desafio mesmo para fazer um projeto em que as pessoas quebrassem essa resistência que você está falando. Então a gente criou a minhoquinha, né, que a gente usa aqui na caixa que tem nesse adesivo. Então, Ah. um design, uma minhoquinha bem simpática, e toda a comunicação que a gente fazia pelo projeto era a minhoquinha falando. Então tinha a minhoquinha com balão, aí a minhoquinha usava a seleção da camisa brasileira, usava chapéu, usava boné. Tinha toda Ai, que uma amor. Virou interação super mascote. legal. O mascote, ela virou um mascote. E foi muito legal que depois do projeto a gente elevou o ranking da minhoca. Então a minhoca, antes de 2014, ela tinha um O status ranking da de um minhoca, bichinho, adorei. ela tinha o status de um bichinho mais nojento. Depois de 2014, com o projeto, com todo o trabalho de engajamento e comunicação social que a gente fez, a minhoca subiu. E no Brasil, ela é um dos top 5 de pet. Né? Na hora que a gente fala assim, Ava. animalzinho de estimação, o que é? Gato, cachorro e minhoca. Tá? Gata tem papagaio, mas gato, cachorro e a minhoca. Você vai ver o quanto de gente que tem hoje, né, cultivando minhocas e com uma relação, de uma certa maneira, gostosa com elas. Muita gente. Como assim? E o legal da minhoca é que você não precisa levar para passear, você não precisa levar no veterinário, você não precisa alimentar todos os Não dias, precisa dar vacina, não não precisa precisa dar dar banho. vacina, não, né, não tosar. Tem várias vantagens assim de você cultivar minhoca. Ô, Cláudio, antes de você mostrar, eu vou fazer um apanhadão das perguntas que estão fazendo, aí você responde rapidinho, que tem um monte de pergunta legal, tá bom? Tá bom.
A Viviane está perguntando como faz para ter o chorume. Tá, então para ter o chorume tem que ir lá no aterro sanitário e coletar lá do piscinão. Para fazer na compostagem, a gente gera o adubo líquido. É um líquido limpo, puro, que é basicamente os nutrientes que tem nos alimentos com o próprio nutriente da terra que ele passa pela terra e vai puxando os nutrientes para baixo. Então, assim, naturalmente, no minhocário se gera o adubo líquido, porque o minhocário é um sistema fechado, né? Então tem as caixas que a gente vai colocar o alimento ali, o líquido do alimento vai tentar evaporar e vai bater na caixa, na tampa. Ao bater na tampa, ele condensa e depois de um tempo ele começa a pingar e ser coletado nessa caixa de baixo que tem a torneirinha. E assim, então quando a pessoa começa a fazer a compostagem, normalmente demora em torno de 1 mês a 1 mês e meio para começar a aparecer o líquido, mas depois que ele aparece, aí ele é um fluxo constante. Aí, então, assim, quem faz compostagem em casa, normalmente colhe de 2 a 4 a 8, às vezes a 10 litros por mês. E é muito legal. Nossa, tudo isso? O 10 talvez eu exagerei, porque o meu fica um pouquinho na chuva, às vezes ele pega um pouquinho de chuva, mas às vezes eu vou coletar, sai muito adubo líquido. Mas E uns aí eu posso 4 colocar litros direto já na era. planta. Eu coleto e ponho na planta direto aquele líquido? Esse líquido ele é um adubo muito forte, então a gente recomenda diluir em 10 partes de água. Nossa! Mas o legal desse adubo é que assim, as plantas absorvem pelas raízes o adubo líquido dos nutrientes muito rápido. Então, você usa o adubo com as plantas, rapidamente você já percebe a reação das plantas com aquele adubo. E é legal que Que então, demais. no minhocário a gente gera o adubo líquido e o humus de minhoca. São dois adubos complementares. Enquanto a planta absorve rápido, o outro, os nutrientes são absorvidos de uma maneira mais lenta. Porém, tem uma durabilidade maior. Então, é legal que um compõe, assim, um ajuda, um alimenta de um jeito, outro alimenta do outro. E é super legal, assim, nesse sentido. As plantas adoram. Tem muito relato, assim, de que Show. geravam... minha jabuticabeira não dava fruto fazia anos. Aí eu comecei a adubar com adubo líquido, começou a dar fruto, pitangueira. Olha que ótimo. É muito legal mesmo. Vamos lá, próxima pergunta. Como identificar as minhocas californianas? Só pela cor? Puxa vida, é só comprando mesmo. Com o fornecedor, você está comprando com alguém que tenha adquirido em algum momento, porque você não vai encontrar na natureza aqui no Brasil. Tem que ser numa loja especializada de. A gente vende, né? A gente vende, se você comprar o humus de minhoca, é possível que no humus tenha ovinho e possa ser que brote, que nasça, né? Ou com algum produtor de minhocas mesmo. Mas assim, para E o reconhecer elas são mais vermelhas, elas são mais molhadinhas, elas são mais fininhas, elas são mais úmidas e, enfim, é só elas são minhocas diferenciadas, porque elas são globalizadas. é. Então é bem de uma fonte mesmo, alguém que já tenha, que cuide, né? Claro, você vai perguntar, né, gente? Não vai sair cavucando aí o jardim dos vizinhos procurando minhoca. Tem que ter a minhoca certa para, né, ter o efeito É verdade. desejado. E aí você falou nos ovinhos e a Rita tá perguntando o que que a gente faz com as minhocas que vão nascendo. Não vai ter uma superpopulação de minhoca? Em algum Eu vou momento acordar com gera minhoca esse andando na minha sala? Não, isso não acontece não. O que vai acontecer assim, vai gerar uma superpopulação porque elas aumentam a população muito rápido, mas isso é muito bom, isso é o que a gente quer, que elas aumentem a população. Como elas estão numa caixa, elas têm um senso, elas percebem que elas estão num espaço limitado e também que tem uma oferta de alimento limitado. Então elas se reproduzem até o limite. Chega um momento assim, até para a própria sobrevivência, elas começam a diminuir a reprodução para equilibrar o sistema. Então é interessante isso. Elas Que se demais. reproduzem, vão se reproduzindo até um ponto em que elas percebem que, olha, a gente chegou na superpopulação, agora a gente maneira um pouquinho na nossa reprodução. As minhocas não saem do minhocário ali, elas não têm nenhum interesse em sair dali, porque elas têm, entre aspas, roupa, comida e casa, comida e roupa lavada lá. Né? Tem um ambiente escuro, que é o que elas gostam, tem um ambiente úmido, tem alimento, né? Tem um ambiente oxigenado. Então, se por acaso a minhoca saiu, normalmente é algum acidente. Vamos botar assim, às vezes
o minhocário fica num ambiente que é completamente escuro à noite e às vezes elas perdem a referência de que estão saindo da caixa. Elas estão ali se rastejando lá dentro, saem ali pela tampa e caem lá fora e não conseguem voltar, né? Então não Aham. é uma saída intencional, é mais um acidente. Saída intencional é quando intoxica o sistema. Vamos lá, você coloca uma serragem com verniz, por exemplo, aí as minhocas vão, mano, a gente precisa sair daqui, senão a gente vai morrer asfixiado. Então, só se tem alguma coisa errada mesmo que elas saem intencionalmente. Tá, entendi. Será que você pode, então, enquanto você vai mostrando o processo, tem um monte de gente entrando, tá, na nossa live, o pessoal continua entrando, tem um monte de pergunta legal. Então, eu queria que você... A Amy Cristina está perguntando como que ela começa a fazer uma composteira. Então, acho que a gente pode pegar essa pergunta e você já ir mostrando para a gente como fazer, e aí eu vou te perguntando de acordo com a dúvida do pessoal que está assistindo a gente. Pode ser? Pode ser, tá bom. Então, vamos lá. O que você tem aí? Então, a gente tem aqui 3 caixas de plástico, uma Tá, torneira, uma tampa, aí tem um baldinho que vai ficar na cozinha, esse baldinho, um baldinho de pia que tenha uma tampa que fecha. Isso é importante, porque um baldinho que fecha bem evita entrar mosquitinho aqui. Se o baldinho não tem uma tampa que fecha adequadamente, acaba que entra mosquitinho aqui no balde e quando vai colocar o resíduo orgânico no minhocário, está levando mosquitinho também. Então é importante ter um balde que vende bem. isso vai evitar outros insetos, tipo barata, por exemplo. Nem barato, é mais mosquito, aquela drosófila, aquele mosquitinho de... Ai, sei, aquele mosquitinho chato. Então é mais esse mosquitinho de fruta mesmo, que a gente evita com um baldinho com uma tampa. Para Tá, fazer o minhocário, olha, vai precisar de ter pelo menos 3 recipientes. Eu falo recipiente porque pode fazer com balde, né, pode fazer com caixa de plásticos desse modelo. A gente tem um minhocário também mais sofisticado que já foi pensado para fazer isso. Dá para fazer, né? Mas assim, o legal desse modelo, que são caixas empilháveis ou baldes empilháveis, é que a gente consegue aproveitar o espaço colocando em cima do outro. E de por baixo a gente coleta o líquido. Então precisa ter pelo menos 2 caixas que são furadas no fundo, que esses furos são para as minhocas atravessarem de uma caixa para outra e também para o líquido escorrer. Lembra que eu falei que o líquido ele condensa na tampa e começa a pingar? Não sei se está dando para ver, mas o fundo dessa caixa é tá, furado. tá dando. É um furo em torno de 5 milímetros de diâmetro, 4 a 5 milímetros de diâmetro. Como que você furou? Furadeira? Furadeira. Não tem uma quantidade exata, é um pouco aleatório assim, mas se quiser ter uma medida, em torno de 4 dedos de distância entre um furo e o outro, vai furando, né, para permitir que o líquido escorra e que as minhocas atravessem de uma caixa para outra. E Perfeito. na caixa de baixo, a gente faz um furo para colocar a torneira. Né? Então aqui tem uma torneira aqui, né? Ela está aqui fixada, né? Então é um furo com uma broca específica ali também que faz no tamanho adequado para entrar essa torneira de filtro e fazer. Então nessa caixa a gente vai coletar o líquido, né? O adubo líquido escorre e é armazenado aqui e através da torneira a gente tira esse líquido. Então é importante que o minhocário esteja num espaço elevado para você conseguir botar um recipiente embaixo para tirar o líquido. E vai precisar das minhocas. Né? Então as minhocas vai ser colocada na caixa de cima. Então, Você pode mostrar essas minhocas de perto para o pessoal ver? posso tentar, deixa eu ver. Pode até ser no saquinho mesmo, se você não quiser tirar. Porque o pessoal quer ver como que é a minhoca californiana. Tá. A Ana Cláudia Tel, que fez a live com a gente, está falando que as californianas não sabem sambar. Deixa eu ver aqui ó, com a luz. Vira um pouquinho, isso, sobe um pouquinho.
Ah, elas são bem avermelhadas mesmo, né? É. E olha só, quer ver? Que eu estava falando que elas agarram, ó, dá para ver assim, né? Então elas Isso, conseguem tá ótimo. ficar na posição, nessa posição paralela. É que minha mão também não agarra tanto no plástico, ela agarra melhor. Não Né? tem Mas aí, problema, já deu tá pra vendo? ver. Ela é mansinha, ela é quietinha, assim, ela não fica pulando nem nada. Então, Doida. às vezes aquela agonia é daquela minhoca puladeira, né? Essa aqui é bem sossegadinha. Tá ótimo. Deixa eu voltar a luz aqui. Agora, me fala uma coisa. O primeiro de tudo que eu vou colocar na primeira caixa é a minhoca? É a minhoca. Normalmente as minhocas vêm com substrato, que são os alimentos para elas, e com esse material você consegue fazer a forração da caixa de cima. Então você joga, entorna o que derruba o que está aqui no pacote, espalha, você já fez a forração. E aí o que você Tá. pode fazer é pegar o baldinho, né, coloca a tampa, né, e o baldinho fica lá na pia da cozinha. À medida que você vai produzindo o alimento, né, descascando fruta, legumes, enfim, tudo que é resíduo gerado em casa, café, chá, chimarrão, casca de ovo, casca de frutas em geral, legumes, verduras à vontade. Aí você vai colocando aqui. Aí quando o baldinho está cheio, é hora de você levar para o minhocado. Aí você vai para o minhocado, derruba o baldinho aqui dentro e cobre com serragem. Né? A gente recomenda muito o uso da serragem, que é uma matéria seca. Vou pegar aqui. Então assim, dá para... A serragem, né? aquele resto de madeira, né? de serra, ela é o melhor Pode ser material. folha seca? A Jurema tá perguntando. Pode ser. O que eu tenho percebido durante anos assim vendendo miocárdios e tudo é que a serragem ela é o melhor material por algumas características. Porque ela é mais dura. Por ser dura, quando você pega uma serragem e aperta, você tem muito espaço de ar. Esse espaço de ar, ele cria uma oxigenação lá dentro. A outra é que ela Tá. tem um tamanho adequado que cobre bem o alimento. Então, quando você joga o alimento e cobre com a serragem, você consegue realmente cobrir o alimento. Se você pega uma folha grande, você pode criar túneis de acesso do mosquito ao alimento e não cobrir. Então, se for usar folha, precisa picar a folha, uma folha miudinha, ou picar a folha para ela ficar pequenininha. E a folha tem que estar muito seca. Porque a serragem, ela é porosa, ela é uma lasca da madeira. Quando você coloca uma gota numa serragem, ela puxa a umidade para si. Na folha, não. A folha ela é impermeabilizada naturalmente. Se a gente pinga uma gota na folha, Hum, aquela gota fica em cima da folha. Então, ao usar folha, tem uma tendência a ficar mais úmido. Então, o que a gente recomenda é usar muita folha, muito seca e bem picadinha. E tá. então, sabendo disso, a gente recomenda para quem está começando a usar só serragem. Usar só serragem durante pelo menos 3 meses para se adaptar, para passar essa primeira jornada inicial sem problemas de infestação e tudo. E depois vai, enquanto está usando a serragem, vai, se tem folha seca, se tem quintal, vai separando as folhas, né, vai armazenando as folhas para depois experimentando. Se puder fazer um processo gradativo de usar 50% folhas e 50% serragem, para depois chegar no estágio de fazer 100% folhas, é o mais adequado, né? É mais para evitar Tá. a infestação. Porque o que acontece? Quando você coloca o alimento aqui, ele precisa ser muito bem coberto com a serragem, ou com a folha, enfim. Porque é essa cobertura seca que vai isolar o alimento do mosquito. Então, ela não vai emanar o cheiro que atrai o mosquito, e se por acaso o mosquito entrar, que ele acaba entrando pela abertura da tampa, ele entra, ele não vai ter acesso à comida, porque a comida está coberta, ele não consegue chegar na comida. Então, essa cobertura é importante para fazer essa proteção. Fazendo essa proteção direitinho, a pessoa vai embora sem ter nada. Mas se deixa um dia cobrindo mal coberto, você já deu a brecha para chegar um mosquito, colocar um ovinho e virar uma infestação. Então, é uma informação muito Tá. importante essa da cobertura. Tá. Então, Vamos lá. vamos lá. Então, você Pode continuar. vai enchendo a caixa de cima, nesse modelo, né? Derruba, cobre, derruba, cobre, derruba, cobre. E o adequado é demorar um mês para encher cada caixa.
Por quê? Na medida que eu encho a caixa de cima, troca ela de posição com a caixa do meio, então vem a caixa cheia de alimentos e minhocas e vai para a posição do meio e a de baixo sobe. Então, nesse momento, você não precisa manejar minhocas nem nada. Deixa a minhoca aqui, ela está com comida aqui, e aí você vai começar a colocar comida nova para elas aqui em cima. Aí eu repito todo o processo. Venho com as minhocas, comida, serragem. Mas aqui nessa segunda caixa, você não precisa pegar a minhoca e colocar na segunda caixa. Ah! Deixa as minhocas aqui. E você começa a colocar comida nova lá de cima. Depois de alguns dias que você está começando a colocar comida, algumas minhocas percebem que tem comida nova e começam. Porém, aqui tem muita comida para elas também. Então, algumas ficam aqui comendo o que tem aqui e algumas sobem. Aí elas populam as duas caixas naturalmente. Tá. Eu preciso revirar ou não? Não, elas vão fazer esse trabalho, né? Elas fazem esse trabalho. Elas comem, sobem para fazer cocô, descem para comer. E nessa caminhada, caminhada entre aspas, né, que elas fazem lá dentro, elas vão gerando túneis de oxigenação, que seria o motivo da revirada. A gente reviraria para oxigenar a matéria, mas a própria minhoca já está fazendo isso. Tá. E o porquê um mês? Porque enquanto a gente está enchendo aqui um mês, é o tempo mínimo necessário para essas minhocas que estão aqui comerem o resíduo e esse resíduo ser transformado em adubo. Então, quando a gente enche a segunda caixa, a gente troca de novo de posição e essa caixa que ficou descansando durante um mês, ela sobe, mas agora o que era alimento virou adubo. Então, a gente vai tirar o adubo para abrir espaço para colocar os próximos resíduos. Tirar o adubo, a gente vai plantar e tem uma técnicazinha, um jeitinho de tirar o adubo, fazendo com que as minhocas vão mergulhando. Então, a gente deixa a tampa aberta. Como as minhocas não gostam da luz, elas têm uma tendência a mergulhar no composto. E você pega uma ferramenta e mexe um pouquinho essa terra para me dar uma estressadinha nas minhocas, e elas falam, cara, o que está acontecendo? Eu vou mergulhar para me proteger. Então, elas vão descer. Então, assim, de repente ficou aberto, entrou luz, e alguém chegou lá e começou a revirar a terra. Elas falam, cara, vou me proteger. Então elas descem, e aí você consegue raspar o adubo por cima. Aí você vai raspando e vai tirando. Se eventualmente você encontra uma minhoca nesse processo, você separa para depois, quando terminar, devolver. E você vai raspando, tirando, chega um momento que você chega numa camada que está com muita concentração de minhocas, aí a gente deixa as minhocas lá quietinhas. Sem pegar as minhocas por engano. Aí você abriu espaço para colocar o próximo mês, né? Colocar os próximos resíduos durante o próximo mês. Aí é cíclico. Aí, como eu te disse, quanto mais minhoca, mais rápido é. Então, no início, pode ser que o composto ainda não esteja totalmente pronto na hora que você tira. Mas é normal, nas primeiras vezes, você ter muita serragem, por exemplo. Mas depois de alguns meses, você não vê nem mais serragem, sabe? Tudo vira humus. Você nem sabe mais o que é o que ali. Você só vai reconhecer aqueles alimentos mais duros mesmo, tipo casca de ovo, caroço de manga, caroço de abacate. São aqueles que realmente demoram mais tempo e naturalmente eles vão estar lá depois desse ciclo. Tá. Eu tenho mais uma pergunta aqui da Feira das Festas. Vi em um vídeo que não era para misturar o material da compostagem. O material novo e o antigo. Qual é a sua orientação? Porque o antigo ele já está no momento pronto da colheita. Deixa eu ajeitar aqui. Ó. O antigo ele já está naquele momento pronto da colheita. Então, se a gente pega, vamos imaginar, você subiu a caixa que está com o antigo, sobe, né, coloca em cima, e coloca o próximo resíduo, você já vai misturar o resíduo antigo, o adubo antigo com o resíduo orgânico fresco. Aí você não vai conseguir coletar aquele antigo porque está com adubo novo, com o resíduo orgânico novo. Então, o ideal é realmente não misturar mesmo. Você trocou a caixa de posição, tira o adubo antigo, que ele já está praticamente pronto, e abre espaço para colocar o próximo. O próximo resíduo orgânico, né? Outra pergunta da Eliana. É possível ter uma composteira em apartamento? Totalmente, assim, mas a gente vende composteiras há 10 anos, mais de 10 anos. Mais de um terço dos nossos clientes moram em apartamentos. Quando a gente fez aquele projeto com a prefeitura,
em torno de um terço das pessoas que participaram do projeto moram em apartamentos. Isso que é legal do minhocário, porque ele é limpo, né? Ele coleta o líquido e então não se gera, não- diferente da compostagem termofílica, que precisaria de uma área, né? Um espaço, porque o líquido vai drenar, você vai, de repente, né, deixar aquele líquido ir para a terra ou coletar, é mais complicado. Mas na escala doméstica, você só vai precisar, se você tem uma família de 3 a 4 pessoas, por exemplo, você vai precisar de uma área em torno de 40 por 60 centímetros, que é o tamanho para colocar um minhocário desse tipo. Claro. Então, né, assim, basta ter Super dá, um então. espaço pequeno e a vontade mesmo, né? Eu acho que o maior desafio é a vontade, a disposição para fazer. A minha tia, ela tem um terrário na casa dela, ou uma composteira, desculpa, e minhocário também. Então, super rola. Eu sou a prova viva de que isso é verdade, porque eu já vi várias vezes e ela tem há um tempão. Aham. Não, e é todas as Agora, fala, desculpa. não, todas as idades mesmo, assim, tem que ser falou da tia, né? Tem gente de todas as idades, todos os contextos sociais, assim, na verdade, quem gosta de planta, quem está com essa conexão maior com o meio ambiente, né? É, não dá mais hoje, né? Pleno 2020, a gente continuar levando resíduo para aterro sanitário. A gente precisa virar essa chavezinha, né? E infelizmente não tem, né, uma estrutura governamental, política, né, de coleta e compostagem. Deveria ter também, né? Você deveria ter, assim como tem a reciclagem, você poder dar o resíduo orgânico e aquele resíduo orgânico ser compostado. Mas, infelizmente, a gente não tem isso no Brasil e não vai ter tão cedo, né? Então, assim, já que não vai ter tão cedo, você vai esperar Cada um sentar, que faça a sua parte em é, casa, né? esperar ter algum movimento da prefeitura de coleta de orgânico para fazer compostagem, senta e espera, né? Espera muito. Então, cada um faz a sua parte. E a gente. Isso que é legal, olha só. Hoje são mais de 25 mil famílias fazendo compostagem com as nossas composteiras. Juntos, estamos compostando 50 toneladas por dia de resíduo orgânico. Olha o impacto que a gente está fazendo junto. Uma família fala, poxa, mas é só o meu resíduo? Não, mas a gente está fazendo junto isso. Isso é um processo coletivo mesmo, né? Então, é um impacto muito grande, né? Na medida que Com você certeza. começa a fazer e influencia alguém próximo, né? Leva essa informação, porque muita gente não conhece que existe essa possibilidade. E tem gente que conhece, mas acha assim, mas isso não é para mim, isso para os jovens, para os mais católicos, Não. mais alternativos. Mas na medida que essa pessoa vê alguém conhecida fazendo, ela já dá um estado diferente. Ela fala, poxa, Muda o se a olhar. dona já faz, eu também posso fazer, né? Não, é uma técnica super simples, como você falou, pode fazer no apartamento, pode fazer em balde também, né? Sim, Você pode trazer as crianças para perto, elas podem ajudar, e já traz essa consciência da educação ambiental também, que é super importante, né? Você ensinar, né, para as crianças. Afinal, elas são o futuro, né? O nosso futuro. e quando a criança ela cresce numa casa que faz compostagem, na verdade, quando você começa a fazer compostagem, é muito estranho você ir até uma casa que não tem a separação adequada dos orgânicos, sabe? Na hora que você pega uma casca de banana e vai jogar naquele balde ali que tem plástico, embalagem, dá uma agonia, dá vontade de pegar aquela casca de banana e botar no bolso para levar para casa. Muito, dá Sabe o muito. que você pode fazer? Quando você for fazer uma visita para alguém, você leva um punhado de minhoca como souvenir, para a pessoa já se inspirar, É verdade, mas é verdade, não é? dá muita agonia quando a gente vai num lugar que não tem um baldinho do orgânico, sabe? Você fala, puxa vida, e agora? O que que eu faço? É, com certeza. Agora, como que eu sei que a minha composteira tá funcionando adequadamente? Vai, digamos assim. Como que eu sei que eu fiz o negócio certo? Olha, não tendo infestação, praticamente está certo, assim, né? O que a gente fala é o seguinte, se tem mosquito ou se tem mau cheiro, é um indicador que alguma coisa está errado. Porque ela não deve dar cheiro desagradável, assim, se der um cheiro de terra muito sutil que a gente nem percebe. A gente só percebe se a gente pega lá e enfia o nariz lá dentro para sentir, sabe? Então, se Uhum. dá algum cheiro ruim, é um indicador que alguma coisa está errado.
E se tem alguma infestação, normalmente é de drosófila, desses mosquitinhos pequenininhos, mas tem também uma infestação de uma larva um pouquinho grande que a gente chama de bigato, É. é de uma larva soldado, mas é uma larva mais grande, maior assim, de uns 2 centímetros. É um indicador que o processo não está sendo feito adequadamente. Normalmente Boa. é a falta da cobertura da matéria seca nos alimentos. Assim, 95% dos motivos as pessoas em algum momento não cobriram direito, às vezes porque estava sem a serragem no dia, estava sem a folha seca, enfim, colocou lá um pouquinho achando que ia pegar a folha seca e demorou para pegar. Normalmente algum vacilo, né, que causa isso. Mas Tá. fungo é normal, gotinhas na tampa é normal, outros insetos juntos que fazem a compostagem. Então tem centopeia, tem tatu-bola, tem uns ácarozinhos pequenininhos, tem tipo uns besourinhos pequenininhos também. É uma fauna bem incrível. É muito curioso. Essa natureza ela é realmente fantástica, porque a gente fala, de onde aparece? Tem gente que mora em apartamento, no 10º andar, de repente compra o meu caro só com as minhocas e aparece um monte de uma variedade incrível de insetos, né? É a natureza, né? É incrível, é incrível. Todos esses insetos são benéficos para a compostagem, estão interagindo de uma maneira favorável, convivendo bem com as minhocas, e os fungos também, né? Normalmente, esses insetos eles estão atrás do nitrogênio, que é o alimento mais fresco. E os fungos eles vão atrás do carbono, que é a serragem, que é aquela matéria mais dura. Então, assim, é uma cooperatividade natural muito interessante, muito rica no miocárdio. É, vira um ecossistema, né, ali. É, A Caroline está falando que tem um ou outro mosquitinho dentro da composteira dela. Ela quer saber se tem problema. E a Ana Cláudia Tel está perguntando o que fazer se entrar mosquito. tá. Então, o legal do miocárdio é que ou um dia sim, um dia não. Vocês estão me Tá. ouvindo? Então, tá me ouvindo? Deu uma congeladinha em você, porque sem saber se vocês estão me ouvindo. É, em você também. Acho que a conexão deu uma. Tá, mas acho que a gente está pelo se É, ouvindo. acho que tá rolando ainda. Tá. Senão a gente volta. Vamos lá, vai, continua. Então, a gente está se relacionando com o miocárdio praticamente todos os dias, porque né, encher o baldinho no máximo é um dia sim, um dia não, né, que a gente vai estar o miocárdio colocar o alimento. Então, a gente começa. Se a gente tem esse olhar de observar o que está acontecendo, a gente percebe uma infestação antes dela acontecer. E assim, uma coisa que também eu dou uma dica, eu gosto muito de usar uma ferramenta que é um ancinho, que chama é um garfinho de jardinagem, tem 3 garfinhos assim. Então, na hora que eu vou colocar o alimento, eu mexo um pouquinho, eu puxo e abro o espaço onde eu vou colocar o resíduo daquele dia. Nesse abrir Tá. espaço, a gente já consegue acessar o que tem por baixo da serragem ali e ver como é que está. Então, normalmente, se tem alguma infestação de uma larva, você já percebe ela antes dela virar um problema. E, e o que você tem que fazer é tirar, né? Então, assim, Tá. então tem as larvas, normalmente elas ficam juntas, as larvas de mosca soldada, elas ficam juntas, então você viu elas, você já pega uma pá e já tira, você consegue praticamente tirar elas todas juntas de uma vez. E a larva de mosquitinho, elas ficam na tampa e na parede, elas ficam muito andando ali pela tampa e pela parede. Então você pega um papel higiênico e com o papel higiênico você passa ali na tampa, Tira. passa na parede e você já tira muitos. E você vai Tá. controlando, assim. Mas na medida que vê um pouquinho de mosquito, já é um alerta. Precisa ter um ponto de atenção. Se conseguir já tirar aqueles mosquitos dali, seria melhor, né? Porque o mosquito vai aumentando a população também, né? Então, que nem as minhocas. Então, é importante tentar minimizar ao máximo. Se vê Tá mosquito, bom. dá uma percebida, vê se de repente o alimento não está coberto direito, né? Tem um outro fator também que é aquilo. Às vezes a fruta está estragando na fruteira, começa a dar mosquitinho na fruta e pega aquela E aí fruta. você leva ela pra composteira. Isso, aí você leva o mosquitinho junto com a fruta. Então, se tem essa fruta estragando, é legal dar uma lavada nela antes de botar no baldinho. Boa, boa Garantir dica. que você está colocando no baldinho, né? Não está colocando o mosquitinho no baldinho. A Mila está perguntando justamente sobre isso. Por quanto tempo eu posso guardar o lixo?
Então, no terceiro dia, no baldinho, ele começa a atrair bastante mosquitinho. Então, eu recomendo não passar de 2 dias. Tá. Se por acaso deu 2 dias, o baldinho não encheu, pega ele, leva para o minhocário, né, dá uma passada de água, volta lá com ele limpinho para a pia, porque ele começa a atrair, é natural mesmo. Tem gente que coloca na geladeira, eu não gosto. Assim, na minha rotina não funciona pegar o resíduo, botar na geladeira. Para mim é um trabalho extra desnecessário, né? A minha filosofia com Tá. montagem é que tem que ser simples, sabe? Gostoso, rápido, prático. Com certeza, lógico. Não é algo para dar trabalho, é algo para ajudar mesmo. E é interessante que esse manejo de pegar o baldinho e levar para o minhocário não gasta mais que 2 minutos. É muito rápido mesmo, sabe? Então você incorpora isso na rotina de maneira muito fácil. Tá. Tem muita gente mandando, gente. Acho que não, a gente tem 12 minutos para encerrar a live, senão o Instagram vai cortar a gente, infelizmente. Só tem 1 hora de live. Então vamos tentar responder, né, na medida do possível. Um monte de gente falando que tem composteira em casa. A Dira tá falando que coloca o resíduo nas plantas, não tem cheiro, não tem mosquito e é ótimo. A Fê tá falando que já trouxe resíduo orgânico para casa dela. A Viviane, quando viajo, posso deixar durante quanto tempo minha composteira sem colocar resíduos? Olha, Viviane, Boa pergunta, hein? bom, se você tiver com as caixas cheias de alimento, dá para você viajar por mais de 3 meses e ficar tranquilo, que elas vão ter o que comer lá, elas vão estar comendo. Se for ficar mais do que 3 meses, aí talvez vale você pedir para alguém de vez em quando colocar um pouco de comida para elas. E abrir a torneira também, né? Porque aquela torneirinha, a gente recomenda abrir a torneira até tipo quinzenalmente, semanalmente, se possível, mas no máximo Tá. uma vez por mês, porque a torneira também acaba atraindo o líquido parado lá durante muito tempo. Ele mantém a umidade interna do sistema e faz com que fica mais úmido do que deve. E acaba que atrai mosquitinho também. Então, Tá. se tiver alguém que vá visitar a tua casa, aí você pede para abrir a torneira quando a pessoa for lá, para tirar o líquido. Não posso usar terra preta ao invés da serragem? Não. Lembra quando lá no início, não sei se você estava acompanhando na live, lá no aterro sanitário, quando o resíduo ele é soterrado, ele perde a oxigenação. E aqui a compostagem ela é uma composição de comida, oxigenação, oxigênio, ar, água e carbono e nitrogênio, que é a comida e o carbono. Então, na medida que a gente coloca a terra, a gente está comprometendo essa aeração interna do sistema. Então, é mais adequado cobrir com uma matéria vegetal, que essa matéria vegetal, com o tempo, vai virar adubo também. E assim, até as minhocas vão comer primeiro a comida, o alimento, né, da cozinha, e depois elas vão também, né, os outros micro-organismos que estão lá, eles vão se alimentar também dessa outra matéria vegetal que a gente está cobrindo. Tá. A Bia Bittencourt pergunta: depois de colher o adubo, o resíduo líquido, né, no caso, onde eu armazeno? Então, se for resíduo líquido, numa garrafa mesmo, tem só um ponto de atenção que quanto mais tempo esse resíduo tiver engarrafado, ele vai ter uma tendência a dar cheiro na hora que abrir a garrafa. Porque ali vai gerar bactérias que vão estar Tá. se alimentando daqueles nutrientes e vão estar produzindo gases. E isso é concentrado, chega quando você abre, você sente um cheiro bem forte. Quanto mais tempo fica. Estou falando assim, 3 meses engarrafado. O adubo sólido, se ela está perguntando do humus, é bom deixar num ambiente que tenha oxigenação. Então a gente recomenda aquele saco de Rafa, aquele saco de entulho que você compra ali na loja de material de construção, que ele é todo respirável e deixar ele aberto também. Então, às vezes o humus, na hora que a gente tira do minhocárdio, ele está muito molhado, que não está tão agradável para a gente plantar. Ele está naquele estágio que está um pouco grudando. Então é legal Uhum. deixar o adubo secar um pouquinho na sombra, que aí ele fica mais gostoso para manejar. Então é bom secar na sombra, não no sol. Tá. E em um ambiente aberto que respire.
Até, Última pergunta. até porque Fala, tem, desculpa. tem micro-organismos lá, né? E a gente quer deixar eles vivos. Então, se a gente coloca no saco e fecha, eles vão morrer por falta de oxigênio. Tá. A gente falou da composteira em apartamento, independente, casa, apartamento, sítio. Onde eu devo deixar minha composteira? No sol, na sombra, no tempo? O que que é melhor? É, tô já recebendo um alôzinho lá da Argentina. É. Eles, então, é, por ser um minhocário de plástico, a gente não deve ficar no sol. Por dois motivos. O sol esquenta, vai esquentar e as minhocas vão querer achar estranho, pode ser que elas queiram sair dali. E o plástico das caixas, eles não têm um aditivo que se chama, é um aditivo de proteção do raio ultravioleta, que é Uhum. utilizado nos plásticos que são para ficarem expostos ao sol. Então, por exemplo, aquela espreguiçadeira de piscina de plástico, na composição daquele plástico tem esse aditivo que protege dos raios do sol. Essas caixas Tá. não têm, então vai comprometer a durabilidade dessas caixas. Né? Se ficar no sol, com o tempo, com alguns anos, ele vai começar a craquelar, ele perde a liga ali, ele vai quebrando, vai rachando. E tem Uhum. a questão das próprias minhocas também, que pode aquecer demais. Então é bom ficar na sombra. Eu recomendo também não ficar na chuva, porque nesses modelos de caixa, a chuva bate na parede, escorre e entra no encaixe de uma caixa com a outra, acaba que a chuva entra também. Então, normalmente fica mais úmido do que deve se fica na chuva. Mas, assim, na chuva até dá. Aí é importante ter a lembrança e a atenção de que quando chover, é bom ir lá e abrir a torneira para esvaziar a caixa coletora. Tá. Eu posso colocar frutas cítricas? Pode em pouca quantidade. Então a gente tem alguns alimentos que a gente recomenda colocar em pouca quantidade e moderação. Você pode falar quais são? Ó, se eu vou mostrar aqui uma imagem que vai ficar mais fácil. Olha, esses aqui, dá para ver? Não sei se é a luz, né? Eu acho que não dá para ver muito bem. Acho que é melhor você falar. Tá. Mas tem Porque a assim. gente vê ao contrário. Ah, entendi. Então, beleza. Mas tem assim, frutas, verduras e legumes, pode colocar à vontade, casca de ovo, o chá, aquelas ervas que passaram pela água quente, né? O café, o chá, chimarrão. Que mais? Tá. Cogumelo, borra de café, o filtro próprio de papel do café também pode ser colocado. Isso tudo à Guardanapo, vontade, pode? pode colocar. Aí o que que a gente tem que é mais restritivo para as minhocas? São os cítricos, os alimentos cozidos, óleos e gorduras, laticínios, flores e ervas medicinais que não passaram pela água quente do chá, porque eles são muito, Tá. essas propriedades estão muito ativas, líquidos, limão e temperos fortes. Mas o que acontece no ambiente doméstico? Não se gera tanto desse tipo de resíduo. No máximo, pode gerar o cítrico. Mas todos esses outros que eu falei, laticínio, gorduras, alimentos cozidos, ervas medicinais cruas, assim, não se gera em casa. Não é um tipo de resíduo. Então, o que eu falo, praticamente tudo que se gera em casa você pode colocar no miocárdio. Salvo esses, em alguma exceção. Se deu um dia que teve um suco, né, de abacaxi, né, teve aquela casca do abacaxi, ela é muito forte, então é bom passar ela fazer um chá com a casca. Se você já Tá. deixa ela mais neutra, dá para colocar muita laranja, Tá. muito limão. Mas de resto, a gente não gera em casa cozido, porque a gente aproveita na próxima refeição. E todos esses outros resíduos laticínios, só se a gente vacilou muito e deixou um queijo estragar. Mas aí o que eu falo? Para colocar com moderação até 20% do que está se colocando. Então, por exemplo, eu tenho o meu baldinho, que ele tem ali um tamanho X. Então é bom, se eu consigo preencher até 20% desses resíduos restritivos, não tem problema, porque as minhocas não vão estranhar. O problema é se eu pego e coloco muito de uma vez, que elas falam, nossa, o que aconteceu agora? Deu uma mudança no ambiente. Porque você joga muito café cru, né? O café venceu, por exemplo, Elas vão estranhar. vão estranhar muito aromático, né? Então, assim, Tá. tem que imaginar que elas estão ali no ambiente fechado. Então, se a gente joga Tá. muito elemento forte, elas podem estranhar. E o que a gente fala que não deve ser colocado, que tem um desenho aqui, que são as carnes, cocô de cachorro, cocô de gato, e o coco do inteiro é muito grande e ele ocupa muito espaço.
Nunca que ela vai conseguir... Você vai encher de coco e você não vai ter mais espaço para colocar os resíduos orgânicos. Tá. Então é mais esse. Então, assim, né, na hora que a gente olha para pensar, praticamente tudo que a gente gera em casa dá para colocar no Miocaro, salvo uma coisa ou outra que vai ser Uhum. o mínimo, né? Então, esse é um tabu que eu gosto de falar, porque quando a gente fez aquele projeto Composta São Paulo, a gente fez um manual mais cuidadoso. E naquele manual do projeto, a gente falou de algumas coisas. Ah, não pode colocar isso, não pode colocar gordura, não pode colocar limão, não pode colocar temperos fortes. Isso gerou uma certa confusão, porque esse projeto ficou muito conhecido e virou uma referência. Então, hoje eu estou desconstruindo o que eu construí na época, como Claro, mas é um aprendizado contínuo, né? porque estava dando, né, 2.000 composteiras para 2.000 famílias ao mesmo tempo, com uma responsabilidade muito grande naquela época, né, que Lógico. ainda estava começando essa conscientização, então precisava ser mais cuidadoso. Cláudio, temos 2 minutos para encerrar, senão vão derrubar a gente. A gente tem 76 pessoas online com a gente assistindo. Então, eu vou encerrar. Ó, 80 pessoas. legal, só para não deixar, a Emília está perguntando do coco triturado, pode colocar o coco triturado, que eu estava falando ali do coco inteiro, né? Você abriu o coco ali com o abridor de coco, pegou o facão, cortou o coco, Ficou, jogou. inteira. Mas se você tem um triturador de coco, você pode usar até para cobrir, como se fosse a serragem, mas deixa o coco secar. Tritura o coco, deixa secar, depois que tiver sequinho, você pode usar como se fosse a serragem. Vamos combinar uma outra live para a gente tirar mais dúvidas. Eu quero agradecer. Deixa seu Insta para o pessoal te seguir. Tá bom, então eu vou deixar aqui o meu pessoal, que é Cláudio Espínola 1. Corre. Arroba, né? Tem o Morada da Floresta underline oficial, que é o da Morada da Floresta, e Composteira underline UMI, que é o da nossa composteira doméstica, que é diferente dessa aqui. É mais especial. Obrigada, Cláudio. Te agradeço muito, foi demais. Aprendi Bom, muito, já vou fazer minha composteira hoje. que bom, tá bom. Obrigado, Um gente. beijo grande. Pessoal, para quem ficou com a gente agradece. Amanhã tem mais às 15. Amanhã a gente vai falar de terrário, hein? Tenta E colocar tem um. Hã? tenta colocar no IGTV. Vai tá. Nossa live no IGTV já. Legal. E todas as nossas lives amanhã a gente se vê às 15 para a gente aprender a fazer um terrário. Um beijo, beijo, Cláudio. Muito obrigada. Valeu. Tchau. Tchau.